Bom, Kardec definiu algo que seria muito interessante de muitas pessoas que lidam e que estão desenvolvendo a sua mediunidade começar a procurar. Primeiro, em O Livro dos Espíritos, que é uma excelente base de estudos, vai falar um pouquinho sobre a experiência, né, de como surgiu ali o espiritismo de forma experimental, falando do caráter da mediunidade, que é universal, está em todo o planeta, onde tem um ser humano, tem mediunidade. E também teremos aí, né, o Livro dos Médiuns, que é uma excelente base para pessoas que estão desenvolvendo a sua mediunidade estudarem, ver os caráteres de manifestações que tem, os tipos de mediunidade que Kardec conseguiu catalogar à época e também que se estende até hoje algumas experiências, né? Bom, temos o livro O Céu e o Inferno, que também fala das provações de diversos espíritos, da categoria de espíritos que estão em algumas ordens, espíritos felizes, espíritos mundanos, espíritos superiores. Então vai falar de várias situações e basicamente a gente faz a primeira pergunta: o que é o espírito, né? Muita gente acha que espírito é aquele ser abstrato e tudo, né? Que está aí povoando o invisível ou vai para algum lugar determinado vazio, espaço, né? Como muita gente costuma falar. Na verdade, não é bem dessa forma. Existe o plano espiritual, que é muito semelhante ao plano físico. Aliás, o plano físico nada mais é do que uma cópia imperfeita do plano espiritual. E lá contém praças, automóveis, tecnologias diversas, né? Mas isso é tópico para um outro vídeo. Porém, com relação à questão da mediunidade e o desenvolvimento que temos aí da mediunidade com muitos médiuns, hoje nós vemos diversas situações ocorrendo dentro de centros e templos religiosos e espiritualistas que acabam, de certa forma, por denegrir a imagem da mediunidade, né? E aí a gente vem de uma série de problemas que são influenciados muitas vezes por espíritos obsessores, como nós chamamos, que são espíritos que estão ali frívolos, enganadores, com sintonias negativas, que muitas vezes sintonizam também com médiuns que têm posturas imorais, não é? Então isso vai ser o caráter de uma reunião frívola, né? E quando um agrupamento de pessoas se juntam com o sentido de fazer com que haja uma reunião de forma, digamos, a ter um aprendizado, tirar uma conduta moral, tirar um ensinamento, espíritos benfazejos, espíritos, de certa forma, benevolentes, vão a essas reuniões para aconselhar as pessoas que estão à procura de mudança e que querem o seu melhor, né? Então isso a gente vai falar de caráter das manifestações sérias ou de esclarecimento. O que acontece também dentro dos centros espíritas, por exemplo, nas reuniões em que os médiuns estão se desenvolvendo e há ali uma certa intimidade com um determinado grupo, em que eles se unem, ficam em preces, fazem as suas vibrações e evocam os espíritos para que possam se comunicar. Então, Bruno, até o momento eu estou conseguindo compreender a questão da relação com a mediunidade, mas o porquê que você falou de caráter, das reuniões frívolas, sérias, entre outros, né? Bom, nós temos assistido aí na internet, tem diversos vídeos em que espíritos se manifestam em alguns terreiros, em alguns templos, né? E dão mensagens diversas, né? Mensagens absurdas algumas, e muitas vezes os espíritos descem à terra para beber, para fumar, para chamar palavrão, para contar mentiras. Bruno, existe? Existe. Basta você pesquisar e está cheio por aí. Então, qual que é o problema moral disso tudo? É a questão da relação com a mediunidade? É o médium que está sendo influenciado? Ou ambos são iguais? Existe o processo obsessivo em que um espírito influencia o encarnado conforme as suas tendências. Existe o que nós chamamos de simbiose, quando um espírito influencia um encarnado e ambos, né, dão certinho por conta da sua própria vibração. Nós somos o que nós emitimos e atraímos. Então, basicamente, os espíritos, quando há uma sintonia, como a gente chama de simbiótica, eles ficam alimentando-se uns aos outros pela mesma sintonia. Se eu gosto de fumar, eu vou atrair um espírito que também fuma. Se eu gosto de beber, um espírito que também bebe. Se eu gosto de trair sexualmente, espíritos que também vão me levar de forma leviana a ter outros compromissos fora do meu casamento. Então, tudo isso acontece. E quando um grupo mediúnico sem estudo, sem preparo, acaba recebendo espíritos, tomando nomes pomposos, mas a sua mensagem não condiz com a realidade, o que fazer nesses momentos? Bom, aí é necessário o estudo, um dirigente para que possa observar o que está sendo dito pelos espíritos e, sobretudo, como diz Kardec. Há uma frase que é excelente de Kardec que nós não possamos esquecer. Ele diz o seguinte: para julgar os homens assim como julgar os espíritos é necessário cautela.
e que você possa observar ainda mais sobre os espíritos, porque o homem você pode conhecer por suas condutas, o espírito você conhece não só pelas condutas, quando ele acaba manifestando através da psicofonia, que é o processo da incorporação, mas pela sua mensagem. Qual a mensagem que o espírito que está ali manifestado, dizendo-se com um nome pomposo? A maioria dos grandes espíritos benevolentes não citam nomes, não é? Por quê? Vai que um espírito animou, por exemplo, Dom Pedro I, né? Personalidades como nós conhecemos, até Jesus Cristo, São João Batista, entre outros, que nós conhecemos que são muito famosos. E ele vai, por exemplo, ali nada impede, que vai num terreiro em que está acontecendo um corte, dele chegar lá e instruir aquelas pessoas. Mas será que aquelas pessoas estão dentro de uma vibração? Será que aquelas pessoas estão querendo uma mensagem para penetrar no seu coração? Ele se apresenta ali num médium, né, humano e tudo, só que o médium tem os seus vícios, tem as suas tendências negativas, não é um exemplo de nada, né, muitas vezes tem um impacto moral muito grande de forma negativa, não é bem visto com bons olhos, e aí diz ser um fulano de tal, né, um espírito bem famoso, um Bezerra de Menezes, por exemplo, um doutor que é um médico, que é muito conhecido aí no meio espírita. Será que a mensagem que ele veio trazer tem coerência? Primeiro, a gente precisa usar a razão. Qual foi a mensagem que foi passada? O que o Espírito veio trazer? E outra forma, de que forma se manifestou esse Espírito? Nós temos visto dentro de alguns terreiros, templos, aí também pela internet, muitos vídeos que acabam enviando para nós aqui por conta desse conteúdo, de médiuns que caem no chão, né? Colocam os braços para trás, gargalham, bebem tantos e tantos litros de álcool, né? Sendo viciosos, fumando, né? Trazendo até cigarros e charutos. Esses elementos que são, de certa forma, materiais, eles não agradam a espíritos que já estão de certa forma, elevados. Eles são para espíritos que têm vícios ainda, assim como nós humanos que também possuímos vícios. E se eu quero parar de beber e de fumar, ou se eu não bebo, não fumo, um espírito vem, como muito se diz dentro da Umbanda, na minha cabeça, né, na verdade é influenciar o médium, e às vezes até incorporar ao médium, para que ele possa beber e fumar, isso não condiz com a realidade da sua moral no momento. Então nenhum espírito tem a capacidade de te impor a beber e a fumar. Você bebe e fuma se você quiser. E se um espírito faz isso, ele não está respeitando o seu livre-arbítrio, logo não é um espírito esclarecido, muito menos um mentor que diz ser. Porque, na verdade, todo espírito vai, em primeira parte, de certa forma, dar valor ao que é mais importante que Deus colocou como uma lei, o seu livre-arbítrio. E tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, as nossas sintonias espirituais, elas se estabelecem justamente por esse ponto. Um ponto em que eu preciso me esclarecer, me moralizar para que as minhas sintonias, as minhas companhias espirituais também possam se mudar. Então, voltando, quando há um agrupamento de pessoas que estão ali para fazer brincadeiras, como muito se fez na escola, com brincadeira do copo, da caneta, evocam-se espíritos, aonde tem ser humano tem mediunidade. Por que você afirma isso, Bruno? Porque a mediunidade é inerente ao organismo humano. Né? Alguns têm em grau mais elevado, que nós chamamos de ostensividade, e outros num grau menor, mas todos sentem num grau qualquer a presença dos espíritos, e muitas vezes são eles próprios que nos dirigem pelos seus pensamentos e sentimentos. E algumas emoções que nós sentimos acabam nem sendo nossas, são deles. Né? Então o que vai acontecer? Esse grupo se reúne para fazer uma brincadeira, para evocar espíritos, ou tem um templo ali que está cultuando alguma coisa, mas você vai lá apenas para beber, para cantar, e você não sai de lá moralizado. Você não sai melhor, você não sai ali com uma força, digamos, para resolver os seus problemas emocionais, seus problemas de dependência, seja dependência alcoólica, emocional, dependência de alguma droga, ou algo que está acontecendo na sua vida, né? Os espíritos que vão não deixam uma mensagem de esclarecimento. Será que isso realmente está te fazendo bem? Será que os espíritos estão de acordo com aquilo que você procura? Infelizmente, tem muita gente que dá valor a isso. É isso que a gente chama de reuniões frívolas. Quais são as reuniões sérias? É aquelas em que as pessoas procuram se melhorar. Eu estou aqui hoje para resolver os meus problemas emocionais. Eu estou aqui hoje para pegar um conselho com um preto velho, com uma preta velha, com um índio, com um caboclo, com um espírito, qual o nome que ele venha se apresentar.
mas eu quero sair daqui um pouco mais consciente da minha moral, eu quero sair daqui um pouco mais modificado, né? Eu quero entender as minhas potencialidades com relação à mediunidade, o que eu posso oferecer para o meu semelhante e como isso pode modificar a minha vida. Então, basicamente, os espíritos que estão ali numa reunião séria, eles levam os médiuns e encaminham para esses locais para que eles possam ter um conteúdo que venha satisfazer a sua necessidade emocional, mental e espiritual. E tem as reuniões experimentais, em que alguns espíritos se manifestam ainda apegados à matéria, que sejam fenômenos de materialização, como acontecia no passado, e aqui no Pará, por exemplo, ou na Prado, que fazia manifestações de luzes, né, de efeitos luminosos, de objetos se moverem, batidas do espírito, como poltergeister, né, que significa batidas do espírito, objetos que levitavam, o corpo da própria médium que se tornava ali meio que transparente, invisível, e ao mesmo tempo a materialização de espíritos, né? Você vai poder ver um espírito da forma que está me vendo aqui, é o processo de materialização. Isso acontecia muito. Hoje essas reuniões quase não acontecem, mas elas são fundamentais ainda a ocorrerem, de caráter experimental para estudo, para que você possa analisar as sensações que o médium está sentindo, para que você possa estudar os fenômenos da mediunidade de outras formas e como os médios se comportam com relação à mediunidade. E há que fazer um breve esclarecimento também com relação ao estudo, né? Como o médium que está sendo posto ali para aquela reunião mediúnica, ele se encontra. Será que ele está com um desequilíbrio emocional? O que vem acontecendo na vida do médium? Será que ele está com equilíbrio para ir para o processo da mediunidade? Embora grande parte dos espíritos possam influenciar a nossa vida de forma negativa pelas nossas sintonias, não é? E gerarem estados, digamos, psicológicos muito graves e sérios através de processos obsessivos, nós já sabemos hoje, através da mediunidade, de seu estudo, existe o ponto em que o médium também, como ponte, ele não tem um equilíbrio para lidar com a mediunidade. E aí vai do dirigente da casa, vai dos seus componentes avaliarem a pessoa que está entrando num grupo para fazer parte da mediunidade. Existem médiuns que mais vão atrapalhar ali o campo mediúnico, o trabalho que vem sendo feito, porque ele está, digamos, a um ponto de ficar na loucura, na fascinação, já que tudo que ele pensa ser que acontece na vida dele é provocado pelos espíritos. A janela batendo foi um espírito. Ele vira o rosto, viu o vulto correndo, acho que é espírito, e às vezes não é, né? De madrugada, acordou às 3 da madrugada, por exemplo, meu Deus, acordei, estou sendo influenciado por alguma coisa, tive um pesadelo, uma coisa ruim que está acontecendo, e às vezes não é, são questões emocionais que precisam ser resolvidas. Então, médios e dirigentes sérios que vão fazer reuniões mediúnicas sérias precisam selecionar as pessoas e, principalmente, ter dentro da casa a base do estudo. Muitas vezes você vai ver espíritos sendo manifestando de forma grotesca, gritando, né? Colocando o braço para trás, fazendo diversas coisas aí, alguns até de forma sensualizando, né? A gente pergunta, espíritos sérios que vão descer à Terra para o trabalho necessitam disso? Você acha que se você está ali para buscar um esclarecimento, um entendimento, uma paz para o seu coração, para a sua mente, buscando novas energias, precisa disso, não é? Então, muitas vezes os médiuns, a depender dos locais em que eles estão, e quando vêm para um outro ambiente, um outro núcleo religioso ou uma outra casa, eles acabam trazendo vícios que eles incorporaram no local onde estavam. E aí fica atento para que esses vícios possam ser educados. Como assim, Bruno, esses vícios precisam ser educados? Bem, é necessário que se comporte, né, de certa forma, a educação mediúnica, o que não é restringir o médium, mas aconselhá-lo, ó, o espírito está aqui ao seu lado, você não precisa agir dessa forma porque o espírito vai apenas impor a mão sobre você. Então, analise a energia, sinta a energia e observe. Muitas vezes, quando você começa a sentir a energia, vem o desejo, às vezes, de gritar, dependendo do tipo de manifestação e de espíritos que estão se atendendo no momento. Chamar palavrão, mas você pode controlar, né? Isso é uma questão que vai fazer a filtragem através da comunicação do espírito com o médium. Então, muitas coisas, às vezes, elas precisam de esclarecimento. E até mesmo os próprios guias. Às vezes, os guias vêm se apresentando, o médium faz um teatro terrível para receber o guia, né? Ou muitas vezes finge estar incorporado
apenas quando está sentindo a energia do ambiente, que é uma corrente de energia muito forte no trabalho mediúnico ou no atendimento espiritual. E o que vai acontecer nesse momento? O médium acaba sentindo as energias que estão próximas e começa a colocar na cabeça que é um índio, que é um caboclo, que é um preto velho, acaba mistificando, né? Acaba se enganando, colocando ali o seu animismo, que é o processo do espírito do próprio médium, animando ou dizendo ser alguém, o que pode ocasionar sérios problemas, né, com relação, se você não conhece, sobre o animismo. E aí precisa-se de um conselho, de alguém mais experiente, do dirigente, para fazer com que a análise que Kardec nos observa, que a gente, para julgar os homens, precisa também de muito caráter e razão para julgar os espíritos. O que o espírito vem fazer? O que o meu mentor vem fazer? Aí você pega um mentor que incorpora e fica rodando, que não fala nada, que não gesticula, nem passa a força para o médico. Aí o guia vai embora, pergunta ao médico, como é que você está? Você está bem? Ficou mais forte? Ai, estou cansado. O que o guia, o mentor que veio ali fazer uma limpeza às vezes, ou veio deixar a sua energia, a sua mensagem, acaba não fazendo nada. Então, tem fundamento isso acontecer ali dentro? Por que está acontecendo isso? Era um tipo de processo mediúnico, de aprendizado, os médios estão em desenvolvimento, como é que vai ser? Cabe ao dirigente e ao corpo mediúnico, as pessoas, se informarem para que a gente possa fazer com que essas reuniões elas possam ter um caráter mais sério, mais íntimo, mais instrutivo e que as pessoas possam absorver mais e entender sobre o seu dom, que é a mediunidade, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e qualquer tema que você queira que eu aborde, coloque aqui embaixo. Dentro das nossas possibilidades, estudo e entendimento, a gente vai disponibilizar aqui para você, beleza? Eu sou Bruno Miranda e foi um prazer estar na sua companhia. Dá uma espiadinha aqui no nosso canal que tem muito conteúdo legal para você.